Bom, então, acho que podemos começar, né? Vou fazer aqui uma introdução rápida ao Yoav, que é nosso colega, nosso professor querido aqui do Instituto. O Yoav, ele fez a graduação na PUC, né? Completou o bacharelado lá em 1975, fez o seu mestrado no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, em 1983, e o doutorado pelo UFRJ, no Instituto de Física, em 1988. Teve uma passagem de pós-doutor no Fermilab, de 1993 a 1995, professor titular. Ele tem experiência em cosmologia, gravitação, física de partículas elementares e campos, e o seu foco de pesquisa é entender a natureza da matéria e da energia escura. Então, hoje ele vai discutir, né, essa data super importante, que são 100 anos do modelo cosmológico de Friedman. Então, Yoav, por favor, pegue a palavra aí, pode compartilhar. Aqui tem um comentário, o Dinei. Bom dia, Dinei. Ok. Então, obrigado, Luca. Bom dia a todos. Então, deixa eu ver se funciona aqui. Share. Aqui. Tá ok aí para vocês? Ótimo. Hein? Está funcionando. Né? Beleza, tá beleza. Tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu só... que... Bom, eu vou falar então sobre a descoberta da expansão do universo e vou dar maior ênfase à contribuição do Friedman, né? Aqui tem nessa página tem algumas fotos de pesquisadores, de astrônomos e físicos que foram importantes para essa descoberta, né? Como a gente vai discutir. Então, esse primeiro slide aí, dizer como é que era o universo, como é que se concebia o universo no início do século passado. Essencialmente a composição de estrelas, né? Ou seja, o tamanho do universo era alguma coisa como 30 mil anos-luz de diâmetro, e essencialmente composição de estrelas. Não se tinha conhecimento, no início do século passado, não se tinha conhecimento da existência de galáxias, né? E qual era a questão principal, a questão-chave nessa época? Era a natureza das nebulosas espirais, ou seja, a questão se via no céu alguns objetos nebulosos e não se sabia direito se eram objetos na nossa própria galáxia ou eram objetos iguais à galáxia, mas bem mais distantes do que o que se chamava de universos ilha, né? Seriam outras galáxias. E em 1920 houve um grande debate entre esses dois astrônomos, Herbert Curtis e Arnold Chaplin. O Curtis defendia a ideia de que as nebulosas espirais eram galáxias, ou universos ilha iguais em número e tamanho iguais à nossa galáxia. Enquanto Chaplin dizia que não havia evidências para isso. E o que faltava, não se sabia exatamente a distância das nebulosas espirais. Até que, em 1923, o Hubble observa uma variável Cefeida em Andrômeda. Está aqui a Andrômeda, como visto pelo Hubble. E aqui tem está escrito variável nebulosa. Ele encontrou uma nebulosa que ele identificou como uma variável Cepheid, ou seja, uma estrela que oscila. E essas variáveis Cepheid já tinham sido estudadas por essa astrônoma americana, Henrietta Swan Leavitt, e ela tinha encontrado uma correlação entre a luminosidade absoluta média
de estrelas do tipo Cefeida e o período da sua variação, né? Ou seja, quanto maior o período, maior a luminosidade. Ou seja, nesse gráfico, ela poderia medir, era possível, então, medir a pulsação em dias, por exemplo, e determinar qual é a luminosidade daquela estrela, Cefeida, né? Com isso, era possível determinar a distância dela, né? Quer dizer, medindo a luminosidade através do período e medindo o fluxo, a luminosidade é energia por unidade de tempo que a estrela envia, o fluxo é energia por unidade de tempo por unidade de área, era possível determinar a distância da estrela. E o Hubble, então, identificando uma Cefeida em Andrômeda, ele pôde determinar a distância de Andrômeda em 300 mil parsecs. Já está começando. E essa distância é uma distância bem maior do que o que se acreditava naquela época ser o tamanho do universo, né? Muito bem. Mas quem descobriu a expansão do universo, né? Então, se a gente, por exemplo, eu estou aqui com um negócio que eu não consigo tirar daqui. Já consegui. Eu vou ler para vocês um texto que o Arthur Eddington, um físico importante inglês, um astrônomo também, no encontro da União Astronômica Internacional, em 1932, ele disse: falei do trabalho teórico de Einstein, da Alemanha, de Sitter, da Holanda, Lemaitre, da Bélgica. Para os dados observacionais, recorre aos americanos Slipher, Hubble e Humason. Lembrando, porém, que o dado vitalmente importante da distância é encontrado por um método que devemos a Hescom da Dinamarca. Meu assunto desperta as galáxias, mas une a Terra, que nenhuma repulsão cósmica intervenha para nos separar. Ou seja, o que observa aqui é que ele não menciona Friedman, né? Mas isso foi em 1932, e ele já sabia da importância do trabalho do Friedman. Mas isso não foi só em 1932. Na base, por exemplo, do Prêmio Nobel 2011, na base científica, num texto que serviu como base científica para a aceleração do universo, está escrito o seguinte: a expansão do universo foi descoberta por Weston Slipher, Karl Rintz, Knut Lundermark, Georges Lemaitre e Edwin Hubble, em 1920. Também não menciona Friedman. E menciona Friedman, sim, dizendo o seguinte: no início de 1920, um matemático e físico russo, Alexander Friedman, estudou o problema da dinâmica do universo usando essencialmente as mesmas hipóteses de Einstein. Encontrou em 1922 que o estado estacionário de Einstein era instável. É uma citação do Friedman muito incorreta, né? Quer dizer, ele não usou as mesmas hipóteses de Einstein, pelo contrário, ele, como a gente vai ver, ele supôs que o universo não era estático, que ele era um universo em expansão, dinâmico, né? Livros mais recentes também, por exemplo, como esse livro daqui, Descobrindo a Expansão do Universo, apresenta o Hubble, apresenta o De Sitter, Lemaitre e Einstein, Slipher e Eddington, mas não tem nenhuma foto do Friedman, ou seja, não reconhecendo a importância de Friedman na descoberta da expansão do universo. Isso é típico de físicos, astrônomos, cientistas do Ocidente. Vamos ver como é que os russos se referem a isso. Então, por exemplo, o Zeldovich Novikov, no livro do Astronomia Relativística e Astrofísica, volume 2, eles dizem assim: concluindo, nós gostaríamos de fazer uma observação final. É bem conhecido que Alexander Friedman criou a teoria de um universo em evolução em 1922 e 1924. A famosa discussão com Einstein nas páginas do Zeitschrift für Physik chamou a atenção ao trabalho de Friedman. Nós, portanto, não concordamos que Lemaitre, em 1927,
independentemente, estabeleceu as leis do universo em expansão. Ou seja, isso dito por dois físicos russos, um livro mais recente, também de 3 russos. O título do livro é assim: Alexander Friedman, o homem que fez o universo expandir. Então, a gente vê que essa questão é uma questão que tem sido debatida, e, normalmente, quem vai descobrir, a ponto de vista de quem descobriu a expansão do universo, ela depende de razões ideológicas ou nacionalistas, ou enfim. E o que eu vou tentar falar para vocês é um pouco da história dessa descoberta e tentar, de uma maneira resumida, destacar as contribuições, as diversas contribuições. Então, a primeira contribuição importante foi realmente de Slipher, que ele percebeu que as linhas espectrais de Andrômeda estavam deslocadas para o azul, né? Ou seja, se as linhas espectrais não tivessem desvio, seria assim: desvio para o vermelho seria maior comprimento de onda para a direita, as linhas desviadas para a direita, e desvios para o azul seriam para a parte de maior frequência do espectro, vocês estariam deslocadas, nesse caso, nesse exemplo aí, para a esquerda, né? Como, então, interpretar o resultado do Slipher? A interpretação do resultado do Slipher é através do efeito Doppler, né? Por exemplo, o redshift é definido como V sobre C, por exemplo, para V muito menor que C, é a lambda observado no referencial do observador menos o lambda no referencial da fonte, ou seja, parada, dividido pelo comprimento de onda na fonte. Se o lambda observado, ou seja, tem um desvio para o vermelho, o lambda observado é maior que o lambda na fonte, a velocidade é positiva, significa que o objeto está se afastando. Se lambda for menor do que o lambda observado, menor que o lambda da fonte, na velocidade negativa, esse redshift Z, né, negativo, a fonte estaria se aproximando, ou seja, Andrômeda está se aproximando da nossa galáxia. Aqui tem essa galáxia, o espectro dela, né, ele está deslocado para comprimentos de onda. Por exemplo, essa linha aqui é a linha H-alfa, né? Essa linha aqui é H-alfa observada, né? Se essa galáxia não tivesse nenhum movimento em relação à nossa galáxia, o espectro deveria estar centrada aqui nessa linha daqui. Existe uma variação do comprimento de onda, né? Então, se a gente for o comprimento de onda na fonte da linha H-alfa, é esse valor aqui, em angstroms. E o observado é esse aqui. Então, se eu uso aquela fórmula lambda observado menos lambda na fonte dividido pelo lambda da fonte, eu obtenho um redshift 0,08 e eu tenho a velocidade Z, que é V, que é Z vezes C. Aquela galáxia está se afastando da nossa galáxia, do nosso referencial, com essa velocidade de quase 2.400 km por segundo. Bom, a velocidade de Andrômeda estimada pelo Slipher foi da ordem de 300 km por segundo. Em 1915, ele já tinha 40 medidas de espectro de nebulosa, com 15 velocidades estimadas, um número que sobe para 25 em 1917. E o grosso já em 1923, o grosso dos redshifts eram redshift para o vermelho. Por exemplo, no livro do Eddington, existe essa tabela, ele compilou essa tabela, vocês vejam que só tem 5 aqui tem a velocidade relativa, radial, só existem 5 nebulosas espirais com velocidade negativa. Todo o resto, a grande maioria, quase a totalidade delas, com velocidades positivas, né? Muito bem. O primeiro modelo cosmológico foi o modelo estático do Einstein. O Einstein, logo depois que ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, publicou em 1915 a
suas equações fundamentais, equações de campo da teoria da relatividade, ele procurou aplicar a teoria da relatividade à cosmologia, né? Através desse artigo, Considerações Cosmológicas sobre a Teoria da Relatividade Geral. Esse foi apresentado à Academia Prussiana de Ciência no dia 8/2 de 1917, e foi publicado esse trabalho no dia 15, uma semana depois. E interessante é que grande parte do trabalho do Einstein ele dedica à cosmologia newtoniana, né? O objetivo era mostrar que a teoria da relatividade poderia resolver um velho problema da cosmologia newtoniana. A cosmologia newtoniana ela se baseava essencialmente em um universo infinito, estático, com uma matéria totalmente distribuída em todo o espaço, né? E a validade das leis de Newton e a validade da lei da gravitação universal do Newton, né? E ele usa a teoria ele usa a cosmologia newtoniana para motivar uma modificação na teoria da relatividade geral, né? Isso aqui é uma tradução em português do artigo do Einstein, né? Então, ele começa o artigo dele com a equação de Poisson. E ele diz, olha, existe um problema, se eu tenho matéria distribuída em todo o espaço, eu tenho um problema de definição do potencial no infinito, né? Então, ele parte para uma segunda tentativa. Ele diz, não, então, de repente, eu vou fazer a hipótese, vou manter a equação de Poisson usual e vou pensar no universo finito, imerso num espaço infinito vazio, né? Mas um universo finito. Mas ele argumenta que isso não resolve o problema, porque tem um problema estatístico que eu não entendo muito bem, ele também não explica muito claramente no artigo, dizendo que haveria evaporação de estrelas. Então, ele parte para uma transformação, uma mudança radical, que já tinha sido sugerida por Selinger no 1890, em torno de 1890, que é uma modificação da equação de Poisson, introduzindo esse termo daqui, lambda φ, né? E ele vai fazer, ele disse, assim como na cosmologia eu tenho que modificar a equação de Poisson, na relatividade geral, a equação de Einstein, que é escrita dessa maneira daqui no artigo dele, onde esse G mini maiúsculo não é o tensor de Einstein, mas é o tensor de Hertz, né? Ele tem que ser modificado introduzindo uma constante cosmológica, que é um termo que ele introduz nas equações da relatividade geral, ou seja, ele usa a cosmologia newtoniana, ele usa a modificação da teoria newtoniana para incluir uma modificação na relatividade geral, né? É interessante isso. Então, em 1917, então, ele cria o primeiro modelo cosmológico, que tinha características de ser homogêneo espacialmente, isotrópico. Naquela época, veja, em 1917 ainda não se sabia da existência de galáxias, então o universo era a nossa própria galáxia, né? Então, na verdade, a hipótese de homogeneidade e isotropia não eram boas hipóteses, mas, como uma primeira aproximação, o Einstein a fez, né? E curvatura espacial positiva. Ele introduziu, então, a constante cosmológica, né? Ele faz uma modificação nas equações, na equação de Poisson, introduzindo esse termo, que, na verdade, está incorreto. Quer dizer, a maneira como ele deveria introduzir a modificação da equação de Poisson é dessa forma daqui, que gera, para ter como caso relativístico na relatividade, a mudança na equação de Einstein, teria que ser esse tipo de modificação que introduz uma força, além da força atrativa, ele introduz uma força repulsiva proporcional à distância, ou seja, ele queria um universo estático, mas tinha um problema da gravitação ser atrativa. Então, ele tem aqui
introduziu um termo repulsivo para contrabalançar a atração gravitacional, né? E ele modifica, então, as equações o usual da relatividade geral, introduzindo o termo cosmológico, né? Ele gostava dessa solução por várias razões. Era possível construir uma coisa importante, quer dizer, é possível construir para o universo um modelo consistente, usando a relatividade geral. Ele relaciona a lambda, a constante cosmológica, com a densidade de matéria, que estava de acordo com o que ele achava que era uma propriedade importante, estaria de acordo com o princípio de Mach, né? Ele relaciona a lambda também com o raio do universo, né? E ele acreditava que esse era o único modelo admitido pela relatividade geral, que era estático, que estava em acordo com o princípio de Mach. Só que no mesmo ano, o De Sitter ele obtém novas soluções da relatividade geral com constante cosmológica, estáticas, mais vazias, né? E nesse modelo do De Sitter, ele era vazio, mas você poderia usar partículas teste colocar partículas teste nesse universo, e essas partículas elas iriam se afastar uma das outras, explicaria o que tinha sido observado pelo Slipher de um tipo de efeito Doppler, né? Ou seja, o universo, o universo do Einstein, ele tinha a vantagem de ser um universo que tinha matéria, enquanto que o universo de De Sitter ele era um universo vazio, embora ele explicasse as observações de Slipher, né? Esse efeito foi chamado de efeito De Sitter, né? E toda a cosmologia, principalmente, desde então, ela passou, e na década de 20, ela passou a ser uma discussão essencialmente sobre o modelo de Einstein versus o modelo de De Sitter. Até que aparece, em 1922, esse trabalho do Friedmann, né? Eu vou falar agora, rapidamente, um pouco sobre a vida do Friedmann, né? Ele nasceu, então, em junho de 1888, em São Petersburgo, né? O pai dele era bailarino, músico e compositor, a mãe professora de piano, era filha de um famoso professor de piano em São Petersburgo, era também maestro e compositor. Então, em 1897 a 1906, estudou no segundo ginásio de São Petersburgo. Em 1905, ele submeteu seu primeiro trabalho científico, em colaboração com Tamarkin, que foi publicado em 1906. De 1905 e a 1906, então, quando teve uma primeira revolução na Rússia, ele participou do movimento secundarista de São Petersburgo, tendo sido membro do Comitê Central da Organização dos Estudantes. Em 1906 a 1910, ele estudou na Faculdade de Matemática e Física da Universidade de São Petersburgo. Ele casa com Ekaterina Dorofeeva em 1911, que é essa daqui, né? Ele realiza pesquisa em Leipzig, na Alemanha, sob supervisão de Bjerkens, físico e meteorologista norueguês. Em 1914 a 1916, ele participa da Primeira Guerra Mundial na Força Aérea. Após a guerra, ele obteve várias posições, né? Professor e chefe de mecânica da Universidade Estadual de Perm, em 1918. Em 1920 a 1925, ele é professor na Faculdade de Física e Matemática do Instituto Politécnico de Petrogrado. Em 1925, ele é diretor do Observatório de Física de Maine. Em 1923, ele se divorcia de Caterina e casa com Natália Malinina, né? Em 1922, ele completa esse artigo, então, sobre a curvatura do espaço, que é publicado em junho de 1922, no Zeitschrift do For Physik, que está fazendo agora 100 anos, né? Em 1923, ele publica o livro O Universo como Espaço e Tempo, o primeiro livro russo sobre a relatividade geral, escrito para leigos,
Em 1923, ele também completa outro artigo fundamental sobre a possibilidade de um universo com curvatura negativa, que foi publicado em janeiro de 1924. Quer dizer, lembre-se que em 1917 houve a Revolução Russa, quer dizer, as condições na Rússia, ou no caso na Rússia dele, né, depois da União Soviética, eram extremamente precárias, né? Não tinham a literatura era muito pobre, né? Não se conseguia os artigos principais, mesmo os fascículos principais, mesmo das principais revistas. Né? Então, em setembro de 1922, o Einstein publica uma nota que afirma que o trabalho do Friedman de 1922 estava incorreto, que não existiam soluções expansionistas. E, em dezembro, o Friedman envia uma carta a Einstein explicando se seu cálculo estava correto. Né? E, em maio de 1923, esse físico, amigo do Friedman, ele encontra o Einstein na casa do Ehrenfest e discute com ele a carta de Friedman. Essa carta de Friedman foi enviada para o Einstein, mas o Einstein não leu a carta. Ele estava em viagem, acho que ao Japão ou aos Estados Unidos, ele não leu a carta, ele só veio a tomar conhecimento da carta depois, né? Através desse encontro com Yuri Krutkov. E ele admite, então, ele é convencido que o trabalho do Friedman estava correto, e ele envia uma segunda nota aos Zeitschrift reconhecendo seu erro. Né? Aqui está a carta, a primeira artigo do Einstein, né? Que diz de setembro de 1922. Interessante é que o Friedman, no trabalho dele, ele assina como Friedman com um N só. E depois, na resposta, o Einstein chama Friedman com dois N's no final. Né? Então, alguns vão encontrar Friedman com um N e outros com dois N's. Depois do Einstein, o Friedman também passou a se assinar com dois N's. Né? Mas o trabalho citado contém resultados que se referem a um universo não estacionário que me parecem suspeitos. Né? E diz que o trabalho do Friedman estava incorreto. Depois, ele se retrata, né, em 1923, dizendo que que quem tinha cometido um erro foi ele. Isso aqui é a carta dele, a original da submissão do trabalho dele, o Zeitschrift für Physik. Veja como naquela época não tinha LaTeX, né? Então não dava para submeter, era manuscrito mesmo, né? Mas o interessante é que ele corta uma frase no final que diria: dificilmente o significado físico pode ser atribuído aos resultados do Friedman, né? Então, apesar de ele se retratar, ele continuava mantendo a visão de um universo estático, não admitindo a possibilidade, não aceitando a possibilidade de um universo expansionista em 1922. Aqui está o trabalho do Friedman, de 1922, que foi agora traduzido para o português nesse ano e foi publicado nesse caderno de astronomia. Então, logo no primeiro parágrafo, o Friedman diz assim: o objetivo desta nota é, primeiramente, obter o universo cilíndrico e esférico como casos especiais a partir de premissas gerais e, em segundo lugar, demonstrar a possibilidade de um universo cuja curvatura espacial seja constante em relação às três coordenadas, que são consideradas coordenadas espaciais, independente do tempo, que seria a quarta coordenada. Né? Então, o Friedman ele parte das equações de Einstein com constante cosmológica. Tá? O tensor energia-momento que ele supõe é de uma poeira, né? Que tem partículas sem pressão. A métrica, ele considera uma métrica dessa forma daqui, e ele o caso do universo de Einstein é o caso em que ele divide por c ao quadrado,
ele substitui R2 por menos R2 sub C2 e coloca M igual a 1. Nesse caso, essa métrica aqui dá origem ao universo de Einstein. E se ele usa R2 por menos R2 sub C2 e M, né, por cosseno de X1, ele obtém a métrica de De Sitter. Então, o caso, além de, claro, da métrica de De Sitter, mas ainda tem que fazer a hipótese de que o ρ é igual a zero, o T44, no caso de De Sitter, é igual a zero, né? Então, o primeiro objetivo dele foi mostrar que, partindo dessa métrica, ele poderia gerar, bem geral, né? Poderia gerar, fazendo escolhas específicas, tanto no universo de Einstein como de Sitter. Mas ele considera, então, um caso de universo não estacionário, né? Ele faz M igual a 1, e aquele R sub C2 menos R sub C2, ele considera uma dependência com o tempo também, né? Ou seja, uma dependência com o tempo. E daí ele resolvendo as equações de Einstein para aquele tensor de energia-momento, ele obtém duas equações. Essa equação, que envolve a derivada segunda, e essa equação que envolve a derivada primeira, onde R' aqui, esse R ele chama de raio de curvatura, a gente hoje chama de fator de escala. Então, pode pensar como um raio de curvatura, um raio do universo, se quiser, de uma maneira mais simples, né? E dr dx4 é a derivada em relação ao tempo, R', quer dizer, dr dx4, R2', derivada segunda. Então, ele, integrando essa equação daqui, usando essa equação, ele chega a essa equação daqui, onde ρ, esse A está ligado ao ρ, né, o volume é esse daqui, 2π2R3, e o A está ligado a uma massa no raio R, né? Então, ele, na primeira parte do trabalho, ele chega a essa equação, e o resto do trabalho do Friedman, nesse artigo, consiste em analisar essa equação. Então, ele integra aquela equação, ele obtém um tempo dependendo dessa integral, que vai, uma integral que vai dr0, que é o raio hoje, até um R no passado, um R no passado. Essa integral é negativa. Se R for igual a R0, T igual a T0, me dá a idade do universo hoje, né? E essa X é o R, né? Quer dizer, na verdade, o X tem que ser positivo, e as soluções dessa integral dependem dessa função C de X, né? Essa função daqui, né? E essa função ela vai ter soluções distintas dependendo de um valor de lambda. Existe um lambda crítico. Então, eu posso ter soluções com lambda maior que lambda crítico, lambda igual a lambda crítico, ou lambda menor que lambda crítico, né? No caso de lambda maior que lambda crítico, ele chama de um universo monotônico do primeiro tipo. É esse caso M1, que é um universo que começa numa singularidade, expande-se, o R aumenta, então ele expande de uma forma desacelerada, porque a concavidade dessa curva é para baixo, e depois ele expande de uma maneira acelerada, né? O lambda igual a lambda, entre lambda crítico e lambda crítico e lambda zero, tem duas possibilidades. O universo monotônico de segundo tipo, que é esse universo M2, que tem um raio mínimo e sempre se expande de forma acelerada, ou ele pode ser periódico, né? Que também é o caso quando o lambda é menor que zero. Esse caso daqui, ele expande, ou ele é periódico se ele vai de zero até um valor máximo e volta a zero, ou ele se expande aceleradamente, que é esse caso. Desculpe. É nesse caso daqui.
desse caso daqui. Nesse caso daqui, que ele vai de 0 até um valor máximo, e depois de um valor 0 até um valor infinito, que é o caso, são esses dois, M1 e esse caso daqui no universo estacionário, lambda igual a lambda crítico. Ele vai desde assintoticamente de um raio de Einstein, do universo de Einstein, e se expande aceleradamente. Ou ele começa de 0, se expande desaceleradamente até um universo estático de Einstein. No último parágrafo desse trabalho dele, de 1922, ele diz assim: nossos conhecimentos são totalmente insuficientes para conduzir cálculos numéricos e decidir qual é o nosso universo. Ou seja, a análise dele é uma análise matemática. Né? O único, digamos, a observação física, ele diz, olha, se usarmos lambda igual a 0 e n igual a 5 vezes 10 a 21 massas solares, então o período do universo será da ordem de 10 bilhões de anos. Esses números podem apenas servir como uma ilustração da aplicação dos nossos cálculos. Ou seja, ele não tinha o conhecimento dos resultados do Slipher. Ele não tinha, a formação dele era a formação de matemático. Ele foi meteorologista e ele também trabalhava com hidrodinâmica, né? E depois começou a trabalhar com relatividade geral. Mas ele não observou que o modelo dele poderia explicar o redshift observado o desvio para o vermelho, observado pelo Slipher. Ele também escreve nesse livro publicado em 1923, até agora é inútil, devido à falta de dados astronômicos confiáveis, citar qualquer número que descreva a vida do nosso universo. Já se computamos por uma questão de curiosidade o tempo decorrido da criação do universo até o presente, então obtemos um número da ordem de dezenas de bilhões de anos. Ou seja, ele obteve um número, para a idade do universo, ele obteve um número razoável, né? Que está de acordo com o que é hoje conhecido. Mas ele, por exemplo, não tinha acesso ao livro do Eddington, que tinha aquela tabela que eu mostrei anteriormente. Ele não tinha conhecimento, mesmo em 1923, já finda a Revolução Russa, né, de 1927, ainda as condições de pesquisa na Rússia eram bastante precárias. Em julho de 1925, então, Friedman ele participa de um voo de balão, obtendo o recorde soviético da época de 7.400 metros. Né? Após esse evento, ele vai para a Crimeia, de férias, com a sua segunda esposa, e após retornar a Leningrado, ele fica doente e vem a falecer de tifo 2 meses depois, em setembro de 1925. Leningrado é como passou a se chamar São Petersburgo, depois virou, em 1914, virou Petrogrado, e em 1924 virou Leningrado, em homenagem ao Lenin. Isso foi até 1991, quando ela voltou a se chamar São Petersburgo. Agora é São Petersburgo que chama. Ele fica doente, ele falece, ele vem a falecer, então, o Friedman com 37 anos. Ele não chegou, inclusive, a conhecer o filho dele. O filho dele, ele não se envolveu com ciência, queria ser uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa comum. Ele viveu em São Petersburgo como motorista de táxi, faleceu na década de 60, se não me engano. Né? E aqui eu cito as palavras da primeira mulher dele, né? Que dizia: sempre pronto a aprender com todos que sabiam mais do que ele, percebeu que seu trabalho estava abrindo novos caminhos difíceis e inexplorados por qualquer um. Ele gostava de citar as palavras de Dante: água que eu estou entrando, ninguém jamais cruzou.
né? Ele sabia, ele tinha consciência da descoberta que ele tinha feito. Ele tinha consciência da importância desse trabalho dele. E, infelizmente, ele morreu com 37 anos, alguns anos depois e não teve tempo de continuar com essa pesquisa. Então, resumindo, né, Friedman então obtém pela primeira vez soluções expansionistas com matéria com e sem constante cosmológica das equações de Einstein. Em 1922, curvatura positiva. Em 1924, curvatura negativa. O modelo de Friedman com lambda igual a zero e K igual a zero é considerado hoje o modelo padrão da cosmologia. O tipo de comportamento que é aceito hoje é o tipo daquele modelo M1 que eu mencionei ali atrás. Tá certo? Um modelo que inicialmente expande de forma desacelerada e mais recentemente, de uma forma acelerada. As características principais desse modelo do Friedman: homogeneidade espacial, isotropia em relação a qualquer ponto e expansão. Ele já naquela época falava numa possível aceleração e singularidade. Uma coisa importante na descoberta da expansão do universo é a relação de velocidade e distância. Ela foi... Desculpe, que tem um helicóptero passando aqui. Ela foi estudada inicialmente por esses astrônomos, Carl Wirth, que ele busca uma relação entre distância e velocidade de nebulosas. Ele usa o diâmetro aparente de nebulosa como indicador de distância. Ele faz uma hipótese simples de que ele normaliza todo mundo, dizendo todas as nebulosas espirais, as nebulosas, elas têm o mesmo tamanho próprio, né? Quanto mais distante, menor é o tamanho da aparente dela. Então, ele tenta relacionar a velocidade delas com o tamanho aparente delas, né? Esses outros físicos também procuraram a relação velocidade-distância, né? Isso não foi já desde a década de 20 que vinha se buscando uma relação velocidade-distância. Então, até que surgiu o trabalho em 1927 do Lemaitre, né? Ele publica esse trabalho um trabalho na Sociedade Científica de Bruxelas, em 1927, e o título do trabalho dele é Um Universo Homogêneo de Massa Constante e Raio Crescente, radial crescente, que é capaz de explicar a velocidade radial das nebulosas extragalácticas. Ou seja, no próprio título, o Lemaitre ele redescobre os modelos de Friedman em 1927. Ele não tinha conhecimento do trabalho do Friedman. Ele só veio a ter conhecimento do trabalho de Friedman em 1927, quando ele participa de um congresso, Solvay. Ele encontra o Einstein, mostra o seu trabalho para o Einstein. O Einstein disse para ele: seus cálculos estão corretos, mas sua compreensão da física é abominável. Ou seja, mesmo em 1927, o Einstein ainda mantinha a posição de universo estático. Ele não aceitava a ideia de um universo dinâmico, né, em expansão. E o Lemaitre, nesse trabalho, ele faz um cálculo, ele descobre pela primeira vez e mostra que o modelo dele, no caso o modelo que tinha sido descoberto pelo Friedman, ele já apresenta a chamada lei que veio a se chamar depois a lei de Hubble, que relaciona a velocidade com a distância, uma relação linear entre velocidade e distância, e determina, inclusive, a constante de Hubble, essa constante de proporcionalidade, né? Ou seja, o Lemaitre, ele já em 1927, ele tira consequências físicas da solução obtida pelo Friedman, né, que ele não conhecia, ele só veio a conhecer depois
através do Einstein. Em 1929, então, o Hubble publica esse trabalho, né, em que ele obtém, então, uma velocidade proporcional à distância. Essa constante de proporcionalidade veio a se chamar depois de constante de Hubble. E aqui está o trabalho, aqui está um gráfico do trabalho dele de 1929, que apresenta, então, essa reta. Vocês vejam a velocidade sempre, as velocidades são sempre positivas, né? A maior parte das velocidades positivas, apenas alguns casos com velocidade negativa, que estão mais próximos, né? Cada ponto desse é uma galáxia. Esses pontos abertos aqui, ele separou ele binou, ele fez uma binagem das galáxias. Então, esses círculos abertos é a binagem que ele fez. Ele obteve 2 valores para a constante de Hubble, né? Mas o que eu devo chamar a atenção é que o Hubble, nesse trabalho, metade dos dados é dele, que são os dados de distância. A outra metade, que é que é o eixo vertical aqui, ele usou os dados do Slipher, tá certo? Isso é uma coisa importante. E uma coisa também é que, mais recente, essa lei daqui, essa relação, que não é uma lei, é uma relação de velocidade proporcional à distância, ela vinha se chamando de lei de Hubble, até que mais recentemente ela passou a se chamar lei de Hubble-Lemaitre. Alguns defendem que ela deveria se chamar Hubble-Lemaitre-Slipher, ou Slipher-Lemaitre, né? Porque o Slipher, o Hubble relaciona dados obtidos por ele com dados obtidos pelo Slipher, né? E é interessante que no parágrafo final desse trabalho, eu vou ler para vocês o parágrafo final. O Hubble ele não fala no universo em expansão, né? Muitos atribuem ele à descoberta da expansão do universo, mas ele, nesse trabalho, ele não fala nada sobre expansão. Ele diz essa característica referindo-se à relação linear que ele obteve, né? A característica marcante, entretanto, é a possibilidade de que a relação distância-velocidade possa representar o efeito de Sitter, e que, então, dados numéricos possam ser introduzidos nas discussões sobre a curvatura geral do espaço. Na cosmologia de de Sitter, desvios espectrais aparecem a partir de 2 fontes: uma aparente diminuição da velocidade das vibrações atômicas e uma tendência geral das partículas materiais se espalharem. Essa última envolve uma aceleração e, portanto, introduz o elemento temporal. A importância relativa desses 2 efeitos deve determinar a forma da relação entre as distâncias e as velocidades observadas. E nessa conexão pode ser enfatizado que a relação linear encontrada é uma primeira aproximação representando um intervalo restrito de distância. Ou seja, ele encontra uma relação linear e associa essa relação linear ao modelo de de Sitter, não ao modelo de Friedmann ou Lemaitre, né? O Hubble, como eu vou mencionar em seguida, ele em nenhum momento ele aceita a expansão do universo. Ele não cita a expansão do universo em nenhum trabalho dele, né? Então, como vimos, o Hubble publica esse trabalho em 1929. Em janeiro de 1930, ocorre encontro na Royal Astronomical Society, no que de Sitter apresenta novos resultados, confirmando o trabalho de Hubble, né? Em fevereiro, são publicados os proceedings dessa reunião. Diga, Maurício, você levantou a mão? Perdão, é só para no final. Prefiro perguntar no final. Desculpa. Ah, tá bom. Em fevereiro, então, são publicados os proceedings e tanto Eddington como de Sitter não sabiam como interpretar os resultados do Hubble. Ao ler os proceedings da reunião, o Lemaitre imediatamente escreve para Eddington, lembrando do seu trabalho de 1927. O Lemaitre, quando publicou o trabalho dele, ele mandou uma cópia para o Eddington.
Só que o Edison não lê o trabalho do Lemaitre, né? Envia 2 cópias novas, uma para ele e outra para De Sitter. Ou seja, a interpretação do resultado do Hubble já estava lá no trabalho do Lemaitre, né? Então, imediatamente, eles, tanto o Edison como o De Sitter, eles percebem que o Lemaitre já tinha encontrado, em 1927, a interpretação do resultado do Hubble, né? Mais algumas curiosidades. Então, o De Sitter ele publica um artigo refazendo o trabalho de Hubble, isso em 1930, né? Determinando a constante de Hubble com velocidades radiais até 4.000 km por segundo, né? E o Hubble escreve para o De Sitter o seguinte: eu considero a relação velocidade-distância, sua formulação, teste e confirmação, como uma contribuição do Monty Wilson. Estou profundamente preocupado com seu reconhecimento como tal. Nós sempre assumimos que, quando o resultado preliminar é publicado e um programa é anunciado para testar o resultado em novas regiões, a primeira discussão dos novos dados é reservada como uma espécie de cortesia aos que realmente fizeram o trabalho. Dizer que sua formulação, teste, confirmação, a contribuição do Monty Wilson é também uma contribuição do Monty Wilson, mas teve contribuições tanto do Slipher como contribuição de interpretação, no caso, do Lemaitre, né? O Hubble era muito cioso de fazer questão de reconhecimento do trabalho dele. Ele não citava, pelo contrário, ele não citava muito o trabalho dos outros. Por exemplo, no trabalho dele de 1929, ele embora tenha usado os dados do Slipher, ele não cita o trabalho do Slipher, né? Na verdade, ele nunca reivindicou ter sido descobridor da expansão do universo, o Hubble. Na verdade, ele nunca aderiu explicitamente a essa ideia, nem em seu artigo de 1928, nem no seu livro The Realm of the Nebula, e nenhum outro documento, né? Einstein, no apêndice do livro The Meaning of Relativity, ele refere-se a Hubble como descobridor da expansão do sistema de estrelas. Ou seja, a partir de 1945, 1950, década de 50, 40 e 50, final da década de 40, início da década de 50, que passa-se a atribuir a Hubble a descoberta da expansão do universo. Aí fala lei de Hubble, tempo de Hubble, né? Constante de Hubble passa a ser referida, embora a constante de Hubble já tinha sido obtida pelo Lemaitre antes do Hubble, né? O Einstein sempre citou Friedman e nunca citou Lemaitre. Isso também é curioso, né? Ele sempre cita o Lemaitre, o Friedman, e nunca citou o Lemaitre. Bom, resumindo, então, um resumo geral, terminando aqui a minha apresentação. Em 1912, então, Slipher, ele encontra o desvio para o vermelho das nebulosas. Em 1917, modelos de Einstein e De Sitter, efeito De Sitter, né? Nós mencionamos. Em 1922 e 1924, Friedman sugere pela primeira vez a possibilidade teórica de modelos cosmológicos expansionistas. Em 1923, Hubble e a descoberta de galáxias. As galáxias, então, só foram descobertas em 1923, ano que vem fazem 100 anos, né? Lemaitre, redescoberta do modelo de Friedman, relação linear velocidade-distância e sua conexão com as observações e a obtenção da constante de Hubble. 1929, Hubble mostra observacionalmente a validade da relação linear V versus D. E, finalmente, em 1930, a expansão do universo é finalmente aceita pela maioria da comunidade científica. O Einstein, a partir de 1930, ele passa a aceitar a expansão do universo, principalmente depois que o Edison mostrou para ele que o modelo dele era instável, né? As referências usadas foram essas que eu usei, várias referências. Depois, quem quiser pode me pedir, eu mando essas referências, né? E obrigado, então, pela atenção. Muito bem. Obrigado, Yoav.
apresentação Vou parar, então, o screen. Tá ok. A gente tem aqui já algumas mãos levantadas, né? A primeira mão levantada foi a do Maurício. Espera aí, o pessoal levantou a mão e depois tirou? Eu levantei e tirei para não confundir. Tá, mas eu vi que outras duas pessoas levantaram a mão e depois tiraram. Mas tudo bem. Vamos lá. Vai em frente aí, Maurício. Bom, em primeiro lugar, eu achei maravilhosa a tua apresentação, particularmente para chamar a atenção do papel do Friedman, né? Nessa conceito, descoberta, né? da expansão do universo. Então, acho que você fez uma coletânea aí muito boa, né? Mas eu queria fazer alguns comentários que são os seguintes. Primeiro, a questão é a curiosidade, né? A primeira delas, depois é um mais conceitual mesmo. O primeiro é a respeito do nome do Friedman, claro que é em russo, né? Então acho que é só uma questão de transliteração, como a gente escreve isso segundo, sei lá, nosso alfabeto, né? Com N, dois N's, mas em russo é um único N, né? Agora, a parte mais conceitual, eu acho o seguinte, essa questão de expansão do universo, às vezes eu acho que o pessoal apresenta de um jeito que não chama atenção a um ponto-chave, que é o seguinte, diferentemente da curvatura, né, que é uma propriedade só da métrica, né, e, portanto, não tem que se fazer escolha de nenhum movimento ou sistema material relativamente ao qual está se falando de curvatura, né? A expansão não é o caso, né? Porque a expansão ela tem sempre implícita nela o movimento de algum fluido que gera gravitação ou que fluido de teste, né? No espaço-tempo que a gente estiver considerando. Então, no caso de De Sitter, é muito, acho que curioso, né? Porque como não tem matéria, não tem muito... Qual é o mais natural fluido de teste para relativamente ao qual falar de expansão, né? Eu acho até que no caso de De Sitter deveria ser o... esqueci Deveria ser o... Maurício. Maurício. Porque o rosto Desculpa. Deveria ser onde há a simetria, né, de estacionariedade explícita de De Sitter. E aí nesse não teria expansão, né? Porque De Sitter é estático, né? Já nos modelos cosmológicos usuais, em que tem matéria, naturalmente o a ser usado é o do Hubble Flow, né? Mas uma coisa que eu sempre tive curiosidade, tanto quanto eu saiba, desculpa o comentário longo, mas eu nunca consegui nem provar que sim, nem provar que não. É demonstrar que em todos os fluidos que dentro de Robertson-Walker, modelo cosmológico tradicional, né, modelo de concordância, nunca pode ter um fluido geodésico com expansão zero. Eu até acho que isso é verdade, mas eu nunca consegui demonstrar. Maurício, Então, isso os aqui comentários estão ficando extremamente técnicos para o oncológico geral. se o Yoav puder comentar alguma coisa sobre essa questão da expansão. Era isso. Mas, obrigado, Maurício. Obrigado, desculpa aí. Perguntas, comentários adicionais? Yoav, eu tenho uma pergunta. É uma coisa que eu não entendi direito. O modelo de Sitter, né, que você comentou, é um modelo onde o universo é estático, não é? É. Mas os corpos celestes, não sei, as estrelas se afastam. Como é que é isso? Não, são partículas teste. Não fazem parte
São partículas teste que você coloca e você pode... Ele explicaria esse efeito desse, as partículas estariam se Elas afastando. vão se afastar num universo estático. É. Ok. Esse é o chamado efeito de Sitter. Com curvatura positiva? Positiva. Lambda se a constante cosmológica é positiva, curvatura positiva. Em Minkowski você já pode ter isso, né, Luca? Você pode ter geodésicas se afastando, Certo. apesar de Minkowski ser estático. Assim, intuitivamente, eu estou pensando em coisas 3D, uma curvatura positiva, uma esfera, por exemplo, você vai ter situações onde você tem aproximação também, né? Eu não estou entendendo por que você teria sempre afastamento nas geodésicas. Você tem geodésicas que se aproximam, né? Partículas que iriam se aproximar numa geometria com curvatura positiva, assim. Mas é isso que me soa um pouco anti-intuitivo. Acho que teria que uma coisa mais técnica para explicar realmente. Vai ter que ir para as quatro dimensões, né? Provavelmente. Tá. Acho que o importante um pouco está se fazendo agora, chamar atenção, um pouco principalmente aqui, né? Esse caderno de astronomia que foi publicado, com uma comemoração de 100 anos do trabalho de Friedmann, o trabalho do Friedmann foi então traduzido para o português pelo Velten, né, Hermann Velten, e pelo Zimdahl, que é alemão, que está lá no Espírito Santo. Eu acho importante de se destacar o papel do Friedmann, entendeu? Na descoberta da expansão do universo. Isso é uma coisa que é muito esquecida pelos físicos e pelos historiadores ocidentais, né? Os russos eles pecam pelo lado oposto, mas eu acho isso importante se destacar isso. Iov, aquele livro que você menciona pela Cambridge, né, University Press, que é uma editora assim, importantíssima, né? Tem fotos ali na frente, você mostrou que o Friedmann não está ali, né? Mas eu notei que na lista de referências tem um artigo desses dois autores, onde o título é Quem Descobriu a Expansão do Universo. Então, eles dão mais ênfase, eles comentam sobre Friedmann, mas eles dão mais ênfase a Lemaitre e Hubble. Tá. Eles acham que o Friedmann só fez uma contribuição matemática. Na verdade, o Peebles, ele diz, quem descobriu o modelo cosmológico, eles fazem uma distinção entre descoberta da expansão e descoberta do modelo cosmológico. Tá? De fato, o Friedmann, que ele não descobriu a expansão do universo. Ele descobriu o que ele encontrou foi o modelo cosmológico que está de acordo com a expansão do universo. E ele mesmo argumenta que ele não tinha dados astronômicos para testar, né? E ele não faz isso. Os trabalhos dele são trabalhos mais matemáticos. Ele não tinha uma formação em astronomia. Embora ele fosse um físico experimental, trabalhos principais dele são em meteorologia, hidrodinâmica. Ele subiu Então, ele não era simplesmente um físico teórico. Entendeu? Ele sabia da importância da experiência, né, no caso. E o problema é que ele morreu, acho que estava voltando da Crimeia com a esposa dele. Acho que, pelo que eu li, ele comeu uma pera envenenada, sei lá. Aí pegou tifo e morreu 2 meses depois. Okay. Takeshi Kodama, por favor. Oi. Só curiosidade. Quando fala em cosmologia e expansão, eu fico preocupado de onde veio essa energia. E esse tipo de coisa me sente um pouco, quer dizer, nosso universo que a gente está vendo pode ser algum subespaço de outra
hiperespaço? Ou eu não sei de onde vem essa energia, ou no caso estático, e como é que é a energia? O universo todo. Se você olhar, eu acho que se você olhar, por exemplo, da onde vem toda a energia, é como se fosse uma explosão inicial, né? Quer dizer, um Big Bang você tem e a energia, digamos assim, eu acho que você não tem conservação de energia, no caso, assim, você não pode, porque se você pegar um volume, os fótons eles estão redshiftando, ou seja, um desvio para o vermelho, ou seja, estão perdendo energia. Né? Para onde vai essa energia? Tá certo? Então, de fato, se você considerar um volume, pensar no volume, o número de partículas fixo, né? Isso não há conservação. Né? Pois é. Então. Essa é uma pergunta, enfim, é uma pergunta interessante, né, de se fazer. Né? É porque fala assim, simplesmente Big Bang, Big Bang, né? Mas não é bem assim, né? Porque também o que provocou o Big Bang? Sempre tem origem. Né? Isso não se sabe. Isso é uma coisa que é uma questão aberta. O que provocou, talvez, quando você chega a energias tão altas, a gravitação tem que ser quantizada. E não existe uma teoria de gravitação, uma teoria quântica de gravitação. Então, se fala em Big Bang, em singularidade, mas a partir de uma certa energia física, você não tem a física para poder descrever esses instantes iniciais. Pelo menos é isso que eu penso. Né? Hoje em dia, existem modelos que falam em que um dos modelos, por exemplo, um daqueles modelos é um modelo em que o universo começa estático, com raio mínimo, e depois ele segue acelerando. Né? Nesse caso, não tem Big Bang. Né? Ou você tem modelos também que o universo ele começa contraindo, chega a um raio mínimo e depois começa a expandir. Também existem esses casos que têm sido tem tido uma certa repercussão atualmente na cosmologia. Né? Sem singularidade, modelos sem singularidade. Tem tido o Steinhardt, que um dos pais aí dos modelos inflacionários, ele defende modelos desse tipo. Né? Por exemplo, acho que o Mário Novello também, sem singularidade. Tá bom. Ok. Perguntas, Obrigado. Comentários? Com alguma colocação? Posso fazer, então, mais um comentário sobre o Lemaitre, o papel do Lemaitre? Pode. Acho que, na verdade, vou deixar para você fazer o comentário, porque o comentário do Einstein sobre o papel do Lemaitre foi extremamente, acho que, ruim, né? E eu acho que dizer que a compreensão física dele era abominável sobre o modelo, porque, se eu me lembro, acho que o Lemaitre deve ser nesse trabalho que ele, inclusive, tem uma parte mais física em que ele introduz a ideia daquela bola de fogo primordial. Então, acho que ele estava... Não, isso foi o trabalho posterior. O Lemaitre, ele até 1933, ele acreditava no modelo sem singularidade. Só o modelo dele era aquele modelo que ele defendia. Inclusive, ele não obteve todos os modelos de Friedman. Ele obteve ele se baseou principalmente num dos modelos de Friedman, aquele modelo M2, se não me engano, M2, que começa num raio mínimo e depois expande aceleradamente. Ele só veio a falar em singularidade
Quando o Eddington mostrou que, para ele também, ele gostava mais do modelo que começava no raio mínimo, raio de Einstein, que o modelo que tinha um problema com uma singularidade logarítmica, que era o que aquele modelo tende logaritmicamente ao raio de Einstein. E aí ele passou a defender o modelo, a gente chama átomo primordial, ele começa a discutir a questão da singularidade. Mas isso só depois da década de 30. No trabalho dele de 1927 até 1930, ele não fala em singularidade. Você concordaria, talvez, que, apesar do trabalho do Friedman ter sido um pouco mais formal, mas, por exemplo, eu não sabia, ele varreu, né, todas as soluções que a gente costuma descrever, né, formalmente, mas o do Lemaitre, em compensação, tinha um pouco mais de física, tinha parte, esse segundo, talvez, né, temperatura, né, uma fase quente, né, não sei se Depois sim, é verdade. Mas não no trabalho de 27. Entendi. Valeu. Maravilha. Eu tenho uma sugestão. A gente pode encerrar formalmente aqui o colóquio e ficar um pouco na sala para fazer outras perguntas e discussões com o EOAV. Então, vamos agradecer o excelente colóquio do EOAV